Com a doce e confortadora paz do Senhor, certo de que o Senhor, que é bondoso e tem conduzido o seu povo em permanente vitória, haverá de mais uma vez nos abençoar aqui na manhã deste domingo. Domingo que é o dia do Senhor, quando nós, o povo do Senhor, subimos à casa do Senhor, no dia do Senhor, para a escola do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. E é o que nós vamos fazer hoje, a lição de hoje, proposta para nós, a 11ª e, portanto, a antepenúltima desta série que estamos estudando. É um chamamento a que eu e você celebremos a excelência da palavra de Deus. E a lição propõe o assunto para nós de 3 perspectivas diferentes. Pedindo que eu e você reconheçamos ou percebamos algumas características singulares e específicas deste Salmo 119. E eu vou falar algumas delas aqui. Também chamando-nos a atenção para algumas qualidades, porque são inúmeras, praticamente inesgotáveis, as qualidades da palavra do Senhor, conforme descrita neste Salmo, mas também ao longo de toda a revelação de Deus das Escrituras. E também o terceiro objetivo é que eu e você, que nós juntos percebamos os benefícios que podemos alcançar no estudo diligente e permanente desta bendita e abençoadora palavra de Deus. E a gente sabe que o livro dos Salmos, e já temos estudado 10 lições antes desta, que é uma coletânea de orações, celebrações, poesia, ode, escrita pelo povo de Deus ao longo de muitos anos, visando dar ao povo de Deus daquela época, o Israel terrenal, um subsídio, alguma informação do modo como adequadamente adorar, cultuar, celebrar o Senhor. É o saltério, é o hino, é o livro dos cânticos do povo judeu. Mas o Salmo 119 tem algumas particularidades, aí o primeiro item da nossa lição vai tratar disso, algumas características que são específicas, bem singulares deste salmo aqui. Primeiro porque ele é o maior de todos os salmos da Bíblia. O conteúdo deste salmo corresponde a outros 22 salmos constantes neste livro do Saltério. E ele é um salmo, existem outros, é verdade, um salmo acróstico, mas um salmo alfabético, com 22 estrofes correspondendo às 22 letras do alfabeto hebraico, desde o Aleph, Bet, Gimel até o Shin e o Tau, com 8 linhas cada verso, cada estrofe, e cada uma dessas estrofes, todas as 8 linhas, começam com a letra correspondente. Por exemplo, na estrofe Aleph, todas as 8 linhas começam com a letra Aleph. A Bet, do mesmo jeito, até a última letra do alfabeto hebraico, que é o Tau. E há a outra singularidade no que concerne esse salmo, pelo fato de que dos 176 versículos, se excetuarmos a palavra caminho, como nós lemos aqui nessa manhã, que pode ser também tomada como um dos sinônimos que o
salmista usa para falar da palavra de Deus, apenas um não faz referência direta ou indireta à palavra do Senhor. Portanto, este é um salmo que nos chama a observarmos, a percebermos, a entendermos a excelência e a relevância da palavra de Deus. Primeiro, no que concerne a revelação de Deus como pessoa, como ser. Este salmo, alguns teólogos chamam-no de o Santo dos Santos do livro do Saltério. O modo como ele descreve, utiliza aqui uma sinonímia, na verdade, são no mínimo 8 sinônimos diferentes, ou palavras diferentes, que são sinônimas, que o autor, que o salmista utiliza para falar da palavra de Deus. E essa descrição apresentam-nos também os atributos de Deus, o ser e a natureza de Deus, pois que a grande razão, grande objetivo de Deus ter trazido, Deus ter se revelado, Deus ter inspirado pessoas para escrever o livro, foi exatamente para que os homens o conhecessem, para que os homens soubessem quem é Deus, e tivessem o entendimento deste Deus soberano, infinito, transcendente, imanente, Espírito absoluto, mas também pessoal e imanente. Um Deus que não é apenas uma ideia vaga, um poder original, um motor imóvel de Aristóteles e outros pensadores, que em algum momento no eterno passado criou todas as coisas e abandonou o universo. Não, nosso Deus é um Deus presente. E tem um salmo que diz que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. Ele está inclusive aqui nesta manhã, pela pessoa bendita do Espírito Santo, não apenas entre nós, mas também em nós, que Ele habita aqui. Ele veio fazer morada aqui, na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Bom, e sendo um salmo alfabético, a gente observa que, como uma das suas características, é que cada letra e cada estrofe correspondente a uma das 22 letras do alfabeto romano, ou seja, do alfabeto hebraico, tem um assunto, um objetivo, um tema principal. Evidentemente, nós não vamos passar pelas as 22 letras, mas apenas para exemplificar, a letra Aleph, por exemplo, declara a bem-aventurança daqueles que de se andar no caminho proposto pela palavra do Senhor. E o segundo versículo também fala de bem-aventurança. E tem aqui, pastor Lincoln, alguma similitude com o Salmo 1, que começa: bem-aventurado é o varão que não anda conforme, de acordo com a filosofia, o conselho, a perspectiva, os valores do mundo, do ímpio. Ele também não se detém, ele não se estaciona no caminho de pecadores, e nem se assenta prazerosamente à roda de escarnecedores. Mas o seu prazer, antes, porém, contudo, todavia, aquela adversativa faz essa diferenciação bem contundente. Antes, esse bem-aventurado homem medita na palavra de Deus dia e noite. A letra Bet fala da palavra e a proteção do jovem contra o pecado. Começa no versículo 9, como purificará. E jovem ali não é necessariamente alguém de uma faixa etária, conforme nós conhecemos. É verdade que aplica-se a isso, mas tem a ver, sendo a literatura poética, aquilo que Salomão, por exemplo,
falou no livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9, é um chamamento a que todos os homens observem, adquiram, assimilem o temor do Senhor, que é uma maneira, um modo de viver conforme os padrões e valores da palavra de Deus e adquirir isso bem cedo na vida. Aí vai lá no capítulo 8, se não estou enganado, de Provérbios, dizendo: eu amo os que me amam e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Qualquer estudante atento da Bíblia vai perceber que quem fala no texto lá é a sabedoria, numa figura de linguagem chamada de personificação. Claro que eu posso aplicar isso para oração. A gente ora em todo o tempo e ora sem cessar. Mas o que você está dizendo, olha, se você pretende acertar mais na vida, você precisa assimilar, entender o temor do Senhor, porque Ele é o princípio da sabedoria. E é melhor que você faça isso bem cedo na vida, antes que o sol da existência comece a se pôr. Porque depois que a vida já passou, você já meteu os pés pelas mãos, vai te ajudar pouco. Então é bem cedo que a gente busca conhecer a palavra do Senhor. A terceira consoante, que é a letra Gimel, descreve a piedosa decisão, e aqui sim, de se agarrar, de se apropriar da palavra do Senhor, apesar do desprezo do mundo. Eu quero parar um instantinho aqui. Às vezes a gente se esquece, como igreja, como cristão em particular também, de que o elemento que distingue o povo de Deus de todo mundo à nossa volta é exatamente a nossa postura, a nossa consciência e a nossa relação com esta palavra e a maneira como nós permitimos que ela defina nossa vida como um todo. E você nunca vai, se você assimilar, se você optar por viver conforme essa palavra, você jamais receberá aplausos do mundo. O mundo, como sistema maligno aí, funciona de outra perspectiva. Tem outra escala de valores. E eu penso que isso tem a ver com o temor do Senhor, que é aquela decisão voluntária, consciente, deliberada, de propor viver a vida conforme os ditames, os parâmetros, a orientação, os mandamentos do Senhor. E o mundo não vai nos aplaudir. E por último, a quarta letra é Dálate. Neste parágrafo expressa-se o anseio, o salmista melhor, expressa o seu anseio pela consolação da palavra de Deus, no sentido de fortalecer suas decisões e resoluções como servo de Deus, de viver de modo diferente de toda a cultura, de todo o sistema, de todo o mundo ímpio à sua volta. E assim, o Salmo vai descrevendo até a última consoante do alfabeto hebraico. Cada estrofe tem seu assunto e tem seu objetivo específico. Ainda no item 1, tratando-se do salmo em si mesmo e suas características, esse salmo trata e apresenta-nos a amplitude da palavra de Deus. Eu quero só aplicar uma verdade aqui. Quando Deus trouxe a revelação do seu ser, mediante essa palavra escrita, posteriormente, é claro, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, e a partir desse projeto Deus instituiu um povo, e a Bíblia diz por Paulo lá em Tito, um povo exclusivamente seu, remido por ele, e ele deu a si mesmo para remir um povo exclusivamente seu, especial, zeloso de boas obras. Deus não pretendeu certamente de que nós entendêssemos que essa proposta de vida era algo apenas para viver no intimismo subjetivo e pessoal.
Eu lembro aqui, pastor Samuel, da frase do presidente sociólogo e do sociólogo, outrora sociólogo presidente, quando arguido quanto à sua crença, ele se declarou ateu. Eu vivi em São Paulo nessa época. Nada contra, cada um tem a loucura que lhe apetece. E quando ele volta à vida, à campanha, para conquistar a cadeira maior do comando desse país, como de fato aconteceu, voltaram a indagar-lhe sobre isso. Ele falou, não, questão de religião e fé é uma coisa muito intimista, cada um tem que viver isso na sua intimidade, porque ele certamente lançou mão de uma compreensão que o mundo religioso, especialmente aí representado pela ICAR, sabe qual é? O que é esse ICAR? Igreja Romana. Que privatizou, circunscreveu, limitou, assambarcou a fé só nos limites da sacristia, entendendo que essa palavra, essa orientação não tem nada a ver para a vida. E tem gente boa, pedra 90, de alto coturno. Se não, eu vou na igreja, é uma coisa, negócio à parte. Quando esse salmo fala da amplitude da palavra de Deus, aplicada em todas as áreas da nossa vida, ele está dizendo para nós que se eu entender essa palavra, eu não tenho como dicotomizar, dualizar, dizer que eu tenho uma vida com Deus aqui e essa vida não atinge, não afeta meus relacionamentos e tudo que eu faço lá fora. Eu não estou falando especificamente de grupo aqui, não quero identificar, que Deus me guarde. Mas a cristandade como um todo, ao longo da sua existência, sofreu dessa fraqueza. Talvez seja por isso que em muitos e diferentes momentos da história, os homens passaram a desacreditar na revelação, porque o meu comportamento em relação à revelação não dignificou as verdades que essa palavra coloca. Sabe qual é a verdade que o Espírito nos coloca aqui esta manhã? Tratando da amplitude da palavra de Deus. Eu e você, como filhos do Senhor, pertencemos a esse colegiado, a esse povo especial, zeloso de boas obras, não estamos autorizados a viver uma vida com cara de beriditino, quando a gente sobe ao templo, vem à casa do Senhor, e como pagão, no resto da semana, que essa palavra tem que afetar tudo que eu sou, tudo que eu faço, meu comportamento, aqui, ali e acolá. Isso é uma verdade que me salta aos olhos desse salmo aqui. Talvez seja por isso que aqui nesse salmo eu já disse, estou só passando rapidamente, que o Espírito Santo, através deste autor, aqui na lição diz que pode ter sido o grande mestre Esdras, no período interbíblico, ali no final do cativeiro, quando da instituição do segundo templo, porque o salmo não fala de cerimônia, não fala de sacrifício, não faz uma referência sequer, embora tenha 176 versículos ao templo. E agora o povo sem templo, sem ritual, sem altar, sem condições de levar o cordeiro, o sacrifício, o novilho, eles tinham que voltar evidentemente para o estudo da palavra de Deus. E com essa, segundo os historiadores e alguns pensadores cristãos, começou a ideia da sinagoga. No primeiro momento não era um local, um lugar onde era uma assembleia de ilustres, ensinadores da lei, da palavra do Senhor. E aí ele vai usar expressões como lei, que é a Torá, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra, promessa ou caminho. Deixa eu parar aqui num instante. Desses 8 sinônimos que ele usa só na palavra juízos. No sentido bem próximo à palavra usada lá no original, isso tem o sentido de governar. Por isso que eu disse que a gente tem que entender essa verdade. A Bíblia, para Deus, tem que governar minha vida. Tem que estabelecer meus valores, tem que alimentar a minha ética, e não a microética de gavetinha, de fundo de sacristia,
uma macroética que me conduz como servo de Deus em qualquer atitude e comportamento que eu tenha, em quaisquer lugar onde eu venha viver, onde eu venha atuar. Porque juízo fala da palavra como esse elemento de governo, governa a minha vida. Fala de julgar, de determinar parâmetros, procedimentos, comportamento. E tem muito a ver com ordenanças e decisões judiciais. São sanções legais e regras práticas para o bem viver. E nós estamos vivendo um tempo de confusão. Jesus falou isso, já está na profecia. Tudo na história não escapa ao olhar e à vontade soberana de Deus. Mas uma das confusões que me intriga e de certa forma me indigna, ou me causa indignação, é os ilustres conhecedores do saber ideológico, filosófico, jurídico e aquela coisa toda, nessa confusão maldita. E é muito fácil agora se esconder atrás da instituição. Critica-se um elemento de uma instituição, e isso, de alguma forma, afetou até o reino de Deus. A maneira como a gente age confundiu tanto o particular com o público, o institucional com o pessoal, que de repente, se a gente falar alguma coisa, a pessoa já toma para si. Porque ele se sente a igreja e ele acha que a igreja é ele. E não pode ser. Alguns anos atrás eu participei de uma assembleia de convenção e vi, pastor Samuel, quando alguém assomou-se à tribuna, o parlatório lá, e com todas as letras, sem nenhum vexame. Eu creio que a maioria daquele auditório nem percebeu isso. Chegou a dizer, olha, eu quero avisar esse plenário convencional que esta convenção e a família de tal é a mesma coisa. Não há distinção. Aí quando se profere uma palavra de senso crítico ao homem, a despeito de ser homem de qualidade, de grande coturno, como eu já disse, de alto estipe, eu que creio no Evangelho e nessa revelação, não posso olvidar, pastor Ribamar, que ele é homem, é filho de Adão, e até Davi precisa de um profeta que entra lá no quarto dele e o possa, na autoridade de Deus, ainda que é verdade que respeitosamente, arguí-lo contra o seu pecado, pois senão, esse homem segundo o coração de Deus, poderia estar no inferno hoje. Mas a gente quase foi deificando, né? O título foi quase que... E essa palavra, esse Salmo 119 é terrivelmente visceral. Eis a razão, porque agora deixa eu passar o segundo ponto, para a gente não passar do horário. A gente precisa entender. Essa pode ser uma das razões porque você e eu, nós todos juntos, e todo ser humano desde Adão para cá, desde a queda, pastor Jonas, não gostamos naturalmente da Bíblia. Não é à toa que dificilmente, pastor Ricardo, a gente tem aquela capacidade do salmista no versículo 97 desse salmo, quando diz, oh, quanto amo a tua lei. É uma lei. Por exemplo, na palavra lei, eu anotei aqui, que deriva de uma raiz verbal que carrega o sentido de ensinar, orientar, guiar, conduzir. Quando eu digo, ó, quanto amo a tua lei, conscientemente ou não, se eu entendo o que estou dizendo, eu estou confessando, a minha vida está orientada, dirigida e guiada por essa lei. Mas nós não gostamos dela. Eu falo por mim, o homem Enoque. Para eu ler a Bíblia todos os dias e estudá-la um pouco mais aprofundadamente, eu tenho que me policiar. É uma das disciplinas espirituais
mais negligenciadas, e são muitas: a oração, a meditação, o jejum, a leitura da Bíblia, a comunhão, a consagração. Tudo são disciplinas espirituais, recursos didáticos que o Senhor colocou à nossa disposição para que eu e você cresçamos na fé e na graça, cresçamos rumo ao padrão do caráter santo de Cristo Jesus. Mas o segundo item vai trazer para nós aqui algumas qualidades dessa palavra, descritos no Salmo aí. Aqui na nossa proposta, na nossa lição, ele pensou 3 de muitas que esse Salmo coloca, que é a justiça, a ideia da doçura dessa palavra e a verdade. Curioso que Paulo, lá no Novo Testamento, se não me falha a memória, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo e alegria no Espírito Santo. Como querendo dizer, não haverá paz até que nós alcancemos uma medida mínima de justiça. Aquilo que é justo, coerente. E não haverá alegria e verdadeiro gozo até que alcancemos essa paz que é filha legítima da justiça. E aí, estudando os Salmos, eu tenho lá bastante comentários e separei lá uns 3 comentáriozinhos de 1.400 páginas cada um, 3 volumes. Quando eu terminar de ler, eu acho que eu vou entender um pouquinho mais os Salmos. E aí os Salmos vai colocar para a gente, no todo do livro, uma maneira de alegria, uma forma de alegria. E hoje a gente sabe, eu lembro muito do pastor Oswaldo, foi meu pastor, eu tinha 15, 16 anos. Ele tinha uma ojeriza, por exemplo, de comportamentos inadequados no recinto do templo. Um dia, num culto de oração, ele tirou a cinta, lá em Piranhas, e falou: "Você não vai orar, não?" Ele tinha umas maluquices assim, né? Num outro culto de oração, muita gente, a gente estava lá, e uma equipe, ela juventude, meio desligada. Olha, isso era 1978. Terminada a oração, ele falou: "Olha, eu quero pedir ao irmão fulano, o Beltrano e o Cicrano, por favor, fique de pé." Ele falou assim: "Eu quero apresentar os irmãos aqui, a igreja, os irmãos lagartixa." Eles não oram não. Quando a igreja está orando, eles ficam assim com a cabeça, só, o tempo todo, os irmãos lagartixa. E ele citava muito o Salmo, se me falha a memória, 86, 89, que diz assim: "Deus deve ser em extremo e tremendamente reverenciado na Assembleia dos Santos." Nós ouvimos aqui na aula passada: quando eu venho para a casa de Deus, o meu espírito já vem cultuando a Deus. E eu lembro de Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Por vir à casa de Deus não é ir a uma feira de peixe, é vir para a presença do soberano Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que é santo no seu ser e no seu caráter. Só que hoje um conceito de alegria, que às vezes adentrou o nosso meio, é uma alegria sem reverência. E o Salmos fala de alegria solene e solenidade alegre. Porque do ponto de vista do Evangelho, eu não posso ter alegria que abra mão da solenidade, do espírito grave, da reverência que eu tenho que ter diante de Deus e na casa de Deus. Mas, embora eu seja reverente e devo ser grave naquilo que eu faço na casa do Senhor, eu não preciso abrir mão da alegria. Então eu preciso aprender a conciliar solenidade com alegria, e uma alegria que seja solene. Porque você não vai na presença de uma autoridade, alguém que você respeita, mascando chiclete e cuspindo na cara dele. E contando, não, como é que eu venho para a casa de Deus? Como é que eu me comporto na casa de Deus? Eu penso que são poucas horas a gente sobe aqui, em qualquer reunião, eu até comento às vezes com o pastor Samuel, o bispo está falando aqui uma palavra de Deus, eu vejo gente desligada, andando, conversando, brincando, contando piada. Quando nós aprendemos a criar um ambiente solene,
de gravidade. E cada um de nós chegamos aqui com a consciência de que Deus está aqui. Nós vamos criar uma ambiência muito favorável para a manifestação de Deus. Porque nosso espírito vai estar aberto ao toque especial de Deus. Não é que nós vamos nos tornar trapistas de Jeová, carmelita dos pés descalços, que tem que botar uma cara de sofredor para vir para a igreja. Se o culto não tiver, se no momento do culto eu não tiver essa cara de Jesus, Maria, José, de sofredor da vida, não, eu posso botar um sorriso no rosto, mas que a minha alegria não quebre a reverência e a solenidade. Por vir à casa de Deus, eu vim para a presença do Senhor, e esse Deus é santo. Abacuque 2:20, está lá, o profeta falou, Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a boca. A gente tem que vir com aquele espírito de quietude. Eu vou aquietar meu espírito. Antes de falar, olha o que Eclesiastes falou. Guarda o teu pé quando entrares da casa de Deus. E não vai logo de imediato falando pelos cotovelos e fazendo promessa demais. Porque Deus não gosta, Deus não aceita sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é toda ação para Deus, até bonitinha, bem arrumadinha, que não envolve entendimento, que não envolve razão, que não envolve culto racional. Não, irmão. As qualidades dessa palavra é que ela nos leva para a justiça de Deus primeiramente. Ao nos perdoar, ao nos justificar. Resolve nessa relação judicativa ou judicial com Deus. Eu não podia entrar aqui, nem você. Não podia estar diante dele. O pecado me alijava, me colocava distante. Eu não podia chegar aqui. Mas um dia, Deus em Cristo Jesus veio a essa terra, ferida, adoecida, e subiu naquela cruz que era minha e sua. Derramou sangue remidor. Nos resgatou. E Paulo, escrevendo aos Colossenses 1:13, diz que ele foi lá no império das trevas. E nos resgatou, e nos libertou, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos deu direito aqui. E agora o diabo e os nossos acusadores não têm subsídio legal para nos acusar. Porque embora eu não tenha mérito e você também não, nós não chegamos à face dele, diante dele, por alguma coisa que porventura eu tenha feito. Não cheguei aqui por isso, mas ele, Deus, pegou a justiça que era de Cristo, porque eu depositei fé nele e creditou em meu favor. A Bíblia usa uma palavra forense, do mundo forense, uma palavra jurídica para falar disso, chama a palavra imputação, porque também a palavra justificação de dikaiosis é também uma palavra tirada do mundo do direito greco-romano, e creditou em meu lugar e carimbou a minha ficha. Enoque não deve mais, ele pode vir, entra. Aí a gente entra na presença do Senhor, porque o primeiro conceito de justiça é esse. Agora essa justiça tem que afetar toda a nossa vida. Diz também aqui uma outra qualidade da palavra, que ela é a verdade. Eu gosto disso, porque é uma afirmação direta aqui. A palavra, em muitos versículos, o salmista, nesse salmo, falou isso. Não diz apenas que a palavra é verdadeira, que seria uma qualidade dela. Ele diz que ela é em si mesma a verdade. Eu fico pensando, lendo Calbart, é um teólogo pai da neortodoxia, uma teologia que tentou resgatar alguns valores e da fé cristã, algumas doutrinas, contra o liberalismo teológico que na Europa e nos Estados Unidos descaracterizou o verdadeiro cristianismo, especialmente com relação à inspiração, à inerrância, à infalibilidade e à suficiência da palavra de Deus como normativa para a nossa vida. Aí ele disse que o cristianismo é a única fé que pode afirmar ter uma verdade. Porque na fé cristã, a verdade é uma pessoa. Não é simplesmente uma ideia, é uma pessoa. A verdade se encarnou.
A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer, olha, eu sou. E poucas vezes no texto original, usa-se o pronome pessoal do caso reto. Só se usa os pronomes antecipando a voz verbal quando há a necessidade de ênfase. Porque na gramática do texto original, a pessoa verbal é percebida e reconhecida pela desinência do verbo. Para eu conjugar o verbo cantar, eu tenho que dizer eu canto, primeira pessoa, tu cantas. Presente do indicativo. Ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Eu preciso de identificar a pessoa que fala. Mas no texto original não. Mas quando Jesus falou ego emi, rerodós, caí realeteias, caí rezoe. Eu sou a verdade. Quando ele usa a expressão ego emi, ele está dizendo, eu sou de modo tal que nenhum outro pode ser, na qualidade que eu sou. Então nós podemos falar da verdade no mundo relativista, porque a verdade para nós é um ser encarnado, é uma pessoa. Jesus é a verdade. Aí ele vem no mesmo contexto e diz, aliás, no contexto de João, capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É dessa verdade que nós precisamos. Ela é doce, a palavra do Senhor tem uma doçura. Ainda que às vezes, conforme Ezequiel e também Jeremias, depois de ingerida, e eu disse há pouco que naturalmente a gente não gosta, o homem natural, muito dela. Ainda que ela assim nos apresente como mel ao paladar, quando ela desce aos porões do nosso ser. E aí fala de quando ela é digerida, entendida, percebida, aplicada naquilo que ela coloca, ela me perturba. Eu estou na igreja há anos, caminhando com Jesus. Tem dia que eu venho aqui num culto de ensinamento, eu saio com o meu lombo ardendo. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda sou projeto inacabado. Se eu venho a um culto de ensinamento, especialmente quando se ministra a doutrina da palavra de Deus, essa lei, essa norma, esse estatuto para a vida, e eu não sentir um pouco perturbado, é porque a palavra ainda ficou no nível do paladar. É só melzinho. Mas quando ela desce para os porões da nossa alma, a Bíblia diz que ela é amarga. Nós não podemos nos relacionar com essa palavra só no nível do paladar. Porque senão ela permanece só o mel. E ela precisa ser digerida, entendida, percebida, assumida, vivida, praticada. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Mas veja bem, para encerrar, essa palavra, além de ser apetitosa, saborosa, como mel, e ser a justiça e a verdade, ela também é cheia de graça. Seus preceitos são fiéis e verdadeiros, seus caminhos são retos e por aí vai. E eu encerro com o último dos itens e o objetivo, falando dos benefícios práticos das Escrituras. E eu já falei, em certo sentido, disto. Eu não sou um idealista, como alguém que tira os pés da realidade e vive com a cabeça nas nuvens. Mas eu preciso acreditar que o cristianismo, tal qual proposto aqui no Evangelho, é uma utopia possível. Eu vivo em função dessa utopia. E às vezes quando acontecem situações como essa, nós estamos vivendo de extrema excepcionalidade. E eu não posso exigir, não posso cobrar, eu não posso tomar como referencial comportamento de homens aí, por mais titularizados e respeitáveis que eles são, honoráveis que eles sejam, e eu preciso respeitá-los como tal, eu não os tomo como referência, porque eles não nasceram de novo. Eles não têm compreensão dessas coisas. A Bíblia diz que a eles não foi revelado os mistérios do reino de Deus. A Bíblia diz por Paulo em Coríntios, 1 carta 2:14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente.
Mas aí, quando eu enxergo o cristianismo como utopia possível, a minha bandeira maior, eu tiro os olhos da horizontalidade, eu tiro os olhos do nível da humanidade e olho o que há de fato. Vale a pena o reino de Deus, vale a pena lutar por ele. E eu não posso perder essa esperança. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou viver por essa perspectiva. Eu vou tirar os olhos desse horizonte. E pode ser que se Cristo tardar a voltar como igreja, no sentido da palavra definida e conceituada pelo Novo Testamento, nós vamos enfrentar muitos problemas. Não estou falando necessariamente de perseguição física, mas um espírito, pelo menos eu sinto isso, e eu sei que muitos irmãos sentem, o sofrimento é que nós estamos vivendo num mundo cujo espírito angustia nossa alma. Há uma logística montada aí que não parte dos valores do reino. Mas essa palavra, poderosa palavra do Senhor, aqui diz que nos seus benefícios ela promove liberdade. Na verdade o texto aqui, o termo é, dá-nos largueza de vida. Eu acho isso interessante. Jesus falou que a única liberdade vem pelo conhecimento dessa palavra. E essa palavra que põe norma, que para mim como servo ela é normativa. Mas também Jesus falou que ele é a única porta. Outra vez ele usou a expressão egoemi. A porta diz egoemi, retiras. Caites probatas, eu sou a porta das ovelhas. E ele disse lá, quem entrar por mim salvar-se-á. Sabia que Jesus é a única porta que se entra para sair. Se entra para a liberdade. Toda porta se entra para ficar fechada. Jesus é a única porta que se entra para ficar livre. Por isso que essa palavra, todos os que a obedecem, todos aqui submetem a ela, ao invés de viver escravizados, são verdadeiramente livres. Que a verdadeira liberdade não é a faculdade de eu fazer o que eu posso, é a liberdade de fazer o que devo. A liberdade e o poder de fazer o que devo. Fazer o que posso, eu posso fazer o que eu quiser. Sou livre para isso. Posso até subir lá no poste e meter o coco lá no asfalto. Não vai ser bom para mim, vai arrebentar. Mas eu posso, e Deus não vai botar um anjinho lá. Não, coitado do Enoque, agora, e tantos anos na terra. Não, não vai fazer isso não, pode ficar tranquilo. Deus te ama tanto, se você quiser ir para o inferno, Ele vai ver você cair lá chorando. Porque Ele na Bíblia não trata do que eu posso, a Bíblia trata do que eu devo. E nós temos a liberdade do dever. Não é? Alguém que se diz livre aí e vive, não, livre é aquele que pode até prostituir, mas ele tem a graça de Deus e o poder da palavra aqui, e ele diz, eu posso, mas não quero. Isso é verdadeira liberdade. Fiquem em pé, todos vocês. Mas essa palavra também, além desse benefício da liberdade, traz para nós estabilidade. Eu fico pensando, tenho 30, eu estou na igreja desde que entendo por gente, mas convertido mesmo de verdade, porque Deus não tem neto, né? Deus só tem filho. Me converti lá por 1976 ou 77 eu me batizei. Eu vejo tanta gente instável, porque não firma nessa palavra. O versículo 165 deste capítulo, deste salmo diz o seguinte: muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não existe tropeço. Não é que nós não sejamos tentados. Deus nunca vai te livrar da tentação. Deus vai te livrar na tentação. Porque Paulo escreveu à igreja de Roma, se não estou enganado, que ele é fiel. E não permitirá que sejamos tentados além daquilo que possamos suportar. Antes, com a tentação, já proveu o livramento. A tentação nunca vai deixar de existir para você que é filho de Deus. Especialmente se eu entendi e se eu assumir essa palavra como normativa na minha vida. Mas ela dá largueza de vida, dá liberdade, né? Dá estabilidade. E por último, essa palavra também gera vida. Que bom, né? Jesus falou lá no mais duro sermão que ele pregou. E aliás deve ser o mais longo, porque é o maior capítulo do Evangelho de João. Tem, se não me falha a memória, 76 versículos.
E o Jesus foi pregando e falando, e o povo foi indo embora. E até eu acho que um dos amigos dele falou: Jesus, é melhor só mudar o discurso, o povo está indo embora. O senhor está perdendo os crentes. E saiu reclamando, falando: dura esse discurso. Jesus pregou esse sermão lá na sinagoga de Cafarnaum, sobre o pão vivo que desceu do céu. É outra vez que ele usa o egoemi, tonatum, tesoes, eu sou o pão da vida. E o povo aqui, maluco é esse aí? Nós não podemos nem comer carne com sangue, e agora vem esse e diz que a minha carne é verdadeira bebida, o meu sangue é verdadeira comida. Não é o momento agora. Mas eu preciso dizer aos senhores, com todo respeito, que esse texto não é um texto litúrgico. Não é um texto litúrgico. Eu me alimento de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Aí Jesus percebeu que eles estavam literalizando demais as coisas, não entendendo que estavam usando metáforas e figuras. Vocês não entenderam nada. Eu estou dizendo para vocês que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Da mesma forma como o bebê que amamenta vive do leite materno, essa vida que eu estou dando para vocês, se vive a partir de mim. Sem mim, vocês morrem. Aí ele vai terminar lá pelo versículo 67, 68, estou enganado, diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. Erga sua mão e agradeça ao Senhor por essa palavra. Estamos ainda em meados do mês de junho. Dá tempo ainda de você fazer um compromisso. Não faça um voto, um compromisso. De todos os dias não sair de sua casa sem que você sente em algum lugar. Pelo menos por 20 minutos, abra a Bíblia e leia um texto. Ore mais 10 minutos pelo menos, aí sai para a vida. Deixa o Espírito de Deus fertilizar essa palavra no seu coração. Ela vai ser arma na sua vida contra o pecado, contra a tentação. E eu duvido, se você fizer isso dentro de 3 meses, a sua vida espiritual não será a mesma. Porque tem vida nesta palavra. E ela é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa. Pai, obrigado. Graças te damos porque nós podemos subir mais uma vez a esta casa, dedicada para uso exclusivo do culto sagrado. E aqui se reúne o seu povo, resgatado, redimido, comprado, para ser nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo adquirido, porque fomos chamados lá das trevas, tirados de lá, para estarmos aqui na sua maravilhosa luz, luz que irradia dessa palavra que é lâmpada para cada passo da vida, para os pés, na caminhada da vida, mas é farol de Deus que aponta o porto eternal, e é para lá, olhando e mirando o farol da eternidade, que a igreja vai caminhando, rompendo e singrando os mares revoltos desta vida. Derrame em nosso coração um desejo maior por essa palavra. Dê a nós o espírito de bereanos. Fica conosco, eu te peço. Amém. Gente, muito obrigado. Se eu passei do horário, me perdoa. Sente-se. Obrigado ao bispo mais uma vez, pela oportunidade que me dá. Pastor Itamar e todos vocês. Obrigado.